Salve, salve, torcida vascaína, tudo bem com vocês? Eu sou Wagner Pereira, do canal Acorda Vascaínos. Então, galera, eu esperei aqui o máximo possível pro Vasco apresentar mais algum jogador, mas pelo visto vai ficar pro início da semana aí, tá? A gente queria falar um pouquinho sobre SAF, tá? Sobre Diego Souza, sobre aí a venda do Botafogo, sobre a possível venda do Vasco da Gama, tá? Sobre alguns jogadores aí que estão no radar, tá? O Vasco está tentando contratar aí dois excelentes paraguaios, jogadores estrangeiros aí, que é Jorge Ricaldi e Luiz Amarília, tá? Os dois demonstraram interesse de vir para o Vasco da Gama, tá, gente? Estão aí lutando para se desvincularem dos seus clubes, tá? Os dirigentes estão tentando segurá-los lá, tá? Isso é um sinal que são bons jogadores, tá? Para quem tem dúvida, ok? Eu já analisei friamente os jogadores e vi que são dois excelentes jogadores, principalmente esse Amarília, tá? O Jorge Ricaldi também é muito bom e faria uma trinca muito boa ali com o Nenê, tá? E mais um jogador para completar um quarteto aí, seria ótimo, excelente, né? Então, o Vasco tá aí, né? Tá no mercado aí, já fez propostas, tá? Os jogadores gostaram da proposta do Vasco e sabem que essa camisa aqui, ela valoriza qualquer jogador, tá? O jogador vier jogar bem, grandes clubes lá de fora vão ficar de olho. Então, eles querem muito, gostaram da proposta do Vasco e estão vindo por aí, tá? Vamos torcer aí, vai ser uma semana decisiva aí, que eles vão ter reunião com os clubes deles, tá? Para se desvincularem. Vai ser uma batalha, mas no fim, tomara que dê tudo certo, né? Vamos torcer, tá? Que o Vasco precisa de jogadores assim, tá? Com saúde, jogadores raçudos, jogadores bons, de qualidade, que sabem fazer gols. Não é isso, vascaíno? Chega de Léo Jabá, né? Chega aí de jogadores de Morato, né? Chega de jogadores que não rendem. Marquinhos Gabriel, Zeca. E sobre Diego Souza, galera, eu venho falando e vou falar mais uma vez, tá? Eu gosto do futebol do Diego Souza, tá? Mas ele não é o Cristiano Ronaldo, ok? Vascaíno, vamos parar de se humilhar para jogador, tá? O jogador que não, já demonstrou que não quer vir pro Vasco, tá? Já provou por A mais B, quando ele acabou o contrato lá do Grêmio, ele postou lá com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, ele queria ficar no Grêmio, não quiseram ele, chutaram ele foi tirar férias, tá? O vascaíno carente aí começou a querer o Diego Souza de qualquer maneira, no peito e na raça, tá? E como outros anos passados, todo final de ano o Diego Souza era especulado no Vasco, sempre vinha uma proposta, Botafogo, ele ia pro Botafogo, Vasco Sport, ele ia pro Sport, Vasco e Grêmio, ele ia pro Grêmio, e assim foi. Vasco e São Paulo, ele ia pro São Paulo, entendeu? Ele sempre preferiu, depois da passagem dele, óbvio, de 2011 no Vasco, ele sempre preferiu outros clubes. E por que que o vascaíno tem que dar tanto valor a ele se ele não estava dando valor ao Vasco, gente? Se ele vier, eu vou aplaudir, vou torcer por ele, porque eu gosto do futebol dele, mas eu gosto mais do Vasco do que do Diego Souza. Entendeu, gente? Então vamos parar de se humilhar, que isso aqui é Vasco da Gama, tá? Isso aqui é Vasco da Gama. O Diego Souza passa, o Vasco fica, tá? Ele é só um jogador, daqui a pouco ele já está em término de carreira, daqui a pouco acaba, tá? O Vasco pode trazer dois excelentes jogadores aí com salário que ia trazer Diego Souza, pode trazer os dois paraguaios aí. Então, vascaíno, vamos parar de ficar babando ovo aí de Diego Souza. Se ele quer ir pro esporte, vá com Deus, suma da nossa frente, e depois quando acabar, quando se encerrar a carreira, não vem falar, ou então ano que vem não vem querer jogar no Vasco não, que vai estar mais velho. Ou então quando encerrar a carreira, não venha se lamentar como muitos outros que eu vi, poxa, podia ter voltado pro Vasco, podia ter ficado no Vasco, não era para ter saído não, como foi o jogador lá, o Leandro Alves, aquele que foi pro Fluminense, Leandro Alves, né? O Leandro Amaral, entendeu? Depois ele se arrependeu e outros jogadores se arrependeram também. Depois que sai e se aposenta, pô, podia ter ficado mais tempo no Vasco, eu era ídolo lá. Aí não adianta, meu amigo. Não vem depois querer dizer que é ídolo, que é isso, que é aquilo, dar palpite no Vasco, interagir depois que estiver aposentado, não, tá? A hora de você fazer alguma coisa era agora. É igual Souza, Alex Teixeira. A hora de fazer alguma coisa é agora. Vocês podem fazer e não fazem. Então vai para casa do chapéu, meu irmão. Vai para casa do chapéu. Vai embora. Some do Vasco. Depois não fica se vinculando ao Vasco, comentando, dando palpite no Vasco da Gama não, ok? É só isso, Diego Souza. Eu gosto de você, do teu futebol,
tá? Mas eu acho que o que você tá fazendo é uma ingratidão, tá? Você não é obrigado a vir pra cá também não, ok? Não é obrigado não, mas também não, depois não fica falando, se vinculando a Vasco da Gama não. Você agora é esporte, vai pra lá, tá? Prefiro outros jogadores melhores do que você até, tá? Se aposenta. Tá aqui, ó. Tô vendo muito canal aí babando ovo de Diego Souza. Tô vendo muito torcedor babando ovo de Diego Souza. Entendeu? Ele não tá nem aí pra vocês. Ele não tá nem aí pro Vasco. Tá? Então vamos parar de babar ovo de Diego Souza, que é um jogador que não tá fazendo a menor questão de vir pra cá. Pode amanhã fechar e eu queimar minha língua. Tá? Mas não pense você que ele tá vindo por salário baixo, não. E nem vem para jogar de graça, não. Nem com igual o Juninho fez. O Juninho Pernambucano veio para jogar por um salário, para depois adequar um salário para ele, um pagamento maior para ele, né? Ele não vem por amor, não, tá? Ele vem, se ele vier, porque a família botou uma pressão para ele ficar aqui, entendeu? Ou por alguma coisa que ele tá levando vantagem, tá? É isso aí que eu tenho para falar do Diego Souza, ok? Respeito o CPF dele, mas como jogador, estou criticando pelo leilão que ele quer fazer com o Vasco. Tá fazendo muito biquinho, muita 9 horas. Você não é um Cristiano Ronaldo, ok? É um excelente jogador, foi um excelente jogador, tá? Agora um jogador de fim de carreira e que a torcida do Vasco, carente pelos últimos anos, tá te endeusando demais, ok? E é isso aí que eu tenho pra falar. O Botafogo foi vendido hoje por 400 milhões, tá? Seguindo essa linha aí, Cruzeiro, Botafogo, tá? Levando-se em conta que o Vasco é um clube muito maior do que os dois, tá? Tem maiores conquistas, maior torcida, maior história, tá? Se o Vasco for vendido, eu não aceito o Vasco ser vendido por 400 milhões não, tá, gente? O Levenciano já falou que se a diretoria atual persistir nesse plano aí de vender o Vasco, ele vai lá no Pires Arraf, lá nos caras árabes, lá nos caras que tem grana mesmo, e vai vir com tudo para comprar o Vasco, ok? Eu prefiro o Vasco sendo vendido nas mãos de quem vai fazer o Vasco crescer do que na mão de quem vai levar uma vantagem aí e o Vasco vai ficar na mesma, tá? É isso daí, ok? Então, o vice-presidente aí, o Wellington, o Osório, ele adora falar o Wellington, ele foi na Tupi aí se promover, né? Foi lá falar, Wellington, e aí tem um áudio dele aí, tá? Ele falando sobre a SAF, aquela charupada toda que quer enrolar aí alguns torcedores que amam essa gestão aí, amam o Salgado, e acham que o Salgado é o supra-sumo da coisa certa, é o melhor presidente do mundo, né? Quando faz alguma coisa boa eu aplaudo, tá? Quando faz alguma contratação que preste eu aplaudo, paga salário eu aplaudo, tá? Que é obrigação, tá bom? Mas, né? Quando faz coisas erradas, que muitas coisas que fazem erradas, né? A gente cai em cima e fala mesmo, tá? Isso aqui, eu sou torcedor, tenho direito de falar, de reclamar, de cobrar, de exigir, e acabou. E tô divulgando aí no meu canal de YouTube, ok? Não tenho medo de presidente, de querer me processar, de Osório não ter gostado do que eu falei, de Diego Souza ficar bicudo, querer derrubar meu canal, querer me processar. Eu não me interessa não, Diego Souza, eu gosto do teu futebol, tá? Mas eu gosto mais do Vasco, ok? Se você não quiser vir, não vai vir pro Vasco, segue teu caminho, não vai fazer a menor falta, tá? A gente ficou esses anos todos sem você, não é agora que a gente vai sentir algum tipo de falta de você, ok? Galera, fica com o áudio aí do Osório lá na Tupi aí, falando com o Wellington, tá? Se inscreve no canal, você que não é inscrito aí, dá uma força aí, curte o vídeo, comenta, tá? O que vocês acham do Vasco ser vendido, tá? Na minha opinião é essa, se for vendida, que seja vendido para um grupo bilionário aí, para o Vasco virar potência, igual Manchester City, Newcastle, entre outros, tá? Não é para vender para qualquer amador, não. Para vender para gente que vai fazer o Vasco subir, crescer, virar potência, ok? A minha opinião é essa, ok? Saudações vascaínas. Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí. Obrigado por tudo, Feliz Natal para todos, tá? Hoje é dia 26, mas eu desejo Feliz Natal para todos aí, ok? E saindo novidade, a gente tá subindo um vídeo novo aí, ok? Saudações vascaínas, fui! Wellington, um prazer estar conversando com você novamente aqui na nossa querida Super Rádio Tupi. O Wellington Vasco da Gama demonstrou uma grande maturidade, um entendimento entre os poderes do clube a respeito do tema da sociedade anônima do futebol. Todos nós entendemos que esse é um assunto que deva ser estudado. A diretoria administrativa propôs a formação da SAF
ao Conselho de Beneméritos e também ao Conselho Deliberativo. Tivemos uma resposta do Conselho de Beneméritos, entendendo que, no momento, o Vasco ainda não dispunha de todos os dados, da profundidade de estudos necessários para avançar nesse processo, porém o Conselho de Beneméritos entendeu também que a diretoria administrativa tem a competência para contratar esses estudos. Esse entendimento foi ratificado essa semana por sessão do Conselho Deliberativo, através de um posicionamento do seu presidente, que também informou que a diretoria administrativa tem a competência de levar esse assunto adiante, e é o que será feito a partir de agora. A diretoria administrativa está contratando uma empresa para avaliação dos ativos do Vasco da Gama, necessário a esse processo de formação da Sociedade Anônima do Futebol, e também um renomado escritório de advocacia para fazer todo o levantamento jurídico e aí sim apresentar um projeto completo à apreciação dos nossos conselhos e depois, claro, à apreciação de todos os vascaínos, Wellington. Osório, eu queria que você falasse até que ponto o que já aconteceu com o Cruzeiro, através do Ronaldo Fenômeno, e agora tem o Botafogo também, ajuda o Vasco nesse processo para a sua SAF. Wellington, não há dúvida nenhuma que a aprovação da legislação que cria a Sociedade Anônima do Futebol aponta para o futuro do futebol brasileiro, para a profissionalização do futebol brasileiro e que vai abrir a oportunidade de atração de novos investidores. Evidentemente que nós estamos verificando todos os movimentos de outros clubes nessa direção, mas o Vasco da Gama certamente vai trilhar um caminho próprio. Entre os gigantes do futebol brasileiro, os clubes nacionais do Brasil, o Vasco da Gama é o primeiro deles que aponta um interesse de caminhar nessa direção. Esse caminhar será um caminhar de muito estudo, de muita responsabilidade. Certamente entendemos que o caminho do futuro está apontado por essa nova legislação. Agora o Vasco vai trilhar esse caminho com muita serenidade para efetivamente apresentar aos vascaínos as melhores oportunidades para a transformação de nosso clube, para a retomada de nossa grandeza, sempre com altivez, sempre garantindo o interesse do Vasco em primeiro lugar, Wellington. Osório, pelo que vocês estão conversando dentro do Vasco da Gama, vai demorar para esta transformação? É uma coisa um pouco mais rápida? O que você fala? Wellington, esse é um tema complexo, é um tema que envolve muitos estudos, envolve uma análise profunda da situação do clube e a busca das melhores oportunidades no formato de criação da Sociedade Anônima do Futebol. Nós pretendemos fazer isso no prazo mais curto possível, estamos imaginando aí alguma coisa em torno de 60, 90 dias, porém, nosso compromisso é com a qualidade dos estudos a serem apresentados e discutidos pelos poderes do clube. Agora, não há dúvida nenhuma, Wellington, aqueles clubes que se posicionarem primeiro terão vantagem nessas negociações. O Vasco tem a vantagem de ser o primeiro gigante do futebol brasileiro a estar estudando a fundo esse processo. E nós temos que lembrar, Wellington, pela lei da SAF, nenhum investidor pode ter mais de 10% de ações de um clube, de uma SAF, com direito a voz e voto. Ou seja, os primeiros que saírem poderão pegar os melhores investidores. Por isso, esse tema deve ser discutido com celeridade, mas também com a tranquilidade, porque o tema é profundo e merece estudo, Wellington. Osório, o Cruzeiro foi negociado em 90% das suas ações da SAF por 400 milhões de reais com o Ronaldo. Esse modelo do Cruzeiro, o que você acha? Wellington, o modelo do Cruzeiro, o modelo que o Cruzeiro adotou para a formulação da sua SAF, não nos cabe comentar, enfim, decisões tomadas por outros clubes Brasil afora. O Vasco terá o seu próprio modelo, baseado nos seus estudos, adequado à sua grandeza e algo que atenda o interesse do vascaíno e também dos poderes constituídos do clube. O Vasco terá, Wellington, um caminho próprio e um caminho, acreditamos nós, muito interessante, talvez o mais interessante projeto desses que se apresentaram até o momento, Wellington. O que você gostaria de falar para o torcedor neste momento que fica naquela expectativa? O Vasco deve ou não virar SA? Wellington, o torcedor do Vasco da Gama pode ter absoluta certeza que a gestão do clube está focada no futebol do futuro. Nós precisamos encontrar uma solução definitiva para a crise de quase 20 anos que vive o nosso clube hoje sem capacidade de investimento e com
com muitas dificuldades de honrar os seus compromissos e, principalmente, sem capacidade de investir maciçamente no futebol para formar equipes à altura das nossas tradições. Entendemos que a SAF é um caminho apresentado, a SAF propiciará grandes investimentos no futebol brasileiro. O Vasco da Gama quer estar posicionado na vanguarda desse processo, como, aliás, foi a nossa postura ao longo de toda a nossa centenária história, e o Vasco da Gama tem absoluta confiança. Esse é um caminho muito interessante, uma oportunidade que está aberta aos clubes. Claro que precisa de muito estudo, mas nós entendemos ser esse o futuro e pretendemos apresentar em muito breve essa possibilidade. Esse estudo correto, profundo, concreto, para avaliação dos nossos poderes, para que o Vasco aí sim possa dar um salto gigante em direção ao futuro, Wellington.